Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Trabalho e Educação. Duas palavras vão aparecer logo na introdução da nossa lição de hoje, que é vocação ou trabalho. Quando nós olhamos para aquilo que são as diferentes funções que as pessoas têm a possibilidade de poder desempenhar dentro da nossa sociedade, desde que você sai de casa até o momento em que você vai para a cama, se você olhar à sua volta, você vai perceber que os confortos que nós temos, nós só temos a possibilidade de poder possuí-los porque alguém se especializou, alguém trabalhou, alguém estudou, alguém se dedicou para que nós tivéssemos a possibilidade de poder ter esses confortos. Tudo aquilo que acontece na nossa sociedade é fruto de trabalho. Então nós encontramos pessoas que simplesmente executam funções e outros que têm uma vocação. Eu digo para você, por exemplo, eu sou apaixonado pelo que faço. Escolhi ser um pastor porque, na verdade, Deus havia me escolhido com esse propósito. Aí você vai dizer, pastor, mas a sua profissão é diferente. Não, existem pessoas, o próprio Jesus mencionou isso dentro da minha profissão. Ele disse que existem pastores e existem mercenários. O mercenário só está preocupado com o que ele vai ganhar. Mas o pastor, de verdade, ele se preocupa com as ovelhas. Assim como dentro da minha profissão, sou pastor, existem pessoas que são mercenários e os pastores. Dentro de qualquer profissão você vai encontrar a mesma coisa. Você vai encontrar algumas pessoas que simplesmente executam um trabalho para poder conseguir extrair ou alcançar algum tipo de benefício material, e outros que têm uma vocação. O benefício material, o salário que vai estar recebendo no final do mês, é somente um bônus, porque eles trabalham porque têm uma vocação. E hoje em dia, a nossa sociedade anseia por pessoas que trabalhem por vocação, que entendam que o Senhor Deus deu dons, talentos, e que esses talentos devem ser utilizados para poder fazer com que o nosso mundo seja um lugar melhor. Independente do tipo de trabalho, do tipo de função, do tipo de vocação que você possua, existem alguns princípios que a palavra de Deus vai trazer para que nós tenhamos a possibilidade de poder compreender o que Ele espera de nós dentro da nossa vocação. Há uma série de textos que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, mais especificamente 4 textos que nos mostram alguns princípios sobre como devemos exercer a nossa vocação. O primeiro texto é Deuteronômio capítulo 16, verso 15. Se me permite, eu quero ler com você. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Você percebe aqui que aqui é uma promessa da parte do Senhor Deus. Quando alguém entende que Deus o chamou para determinado trabalho, nesse contexto do texto, numa sociedade agropastoril, onde a agricultura e ao mesmo tempo a pecuária era a principal função das pessoas, Deus disse aqui para o seu povo que eles iriam se alegrar com as colheitas, que eles tivessem a possibilidade de poder extrair da terra através do seu trabalho. Isso traria alegria para eles. Mas o mais interessante é que o Senhor Deus iria abençoar o trabalho das mãos daqueles que estivessem se dedicando a esse trabalho. E o princípio aqui por detrás, independente da profissão que você tenha, é de que o Senhor ele quer abençoar as suas mãos, para que através do seu trabalho você possa trazer alegria para aqueles que estão à sua volta. Você possa fazer com que o mundo seja um lugar um pouco melhor. Um outro texto que vai aparecer é Eclesiastes 9, verso 10, que diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse princípio aqui é um princípio muito interessante. Quando uma pessoa tem uma vocação, tudo aquilo que vier à sua mão para que ele possa fazer, ele vai dar o seu melhor, ele vai fazer o máximo. O texto aqui vai dizer porque
que a gente deve valorizar a nossa vida, o tempo que a gente vai estar aqui na Terra, porque depois que a gente morre não tem mais como a gente poder desempenhar trabalho ou ser útil para as pessoas. É enquanto nós vivemos que nós devemos transformar aquilo que Deus colocou na nossa mão para podermos fazer em bênçãos. Se há alguém que entendeu esse princípio e viveu esse princípio, foi José. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, de uma hora para outra ele deixou de ser o filho querido do seu pai para poder ser um escravo na terra do Egito. Mas no caminho da terra de Canaã para o Egito, ele tomou uma decisão de que ele seria fiel a Deus e que tudo que Deus colocasse nas mãos dele para ele poder fazer, ele faria bem feito. Então quando ele chega no Egito e é vendido como escravo, não se esqueça disso, ele é só um escravo, na casa de Potifar, ele não se contenta em apenas ser mais um escravo. Ele se destaca tanto dentro do seu trabalho que Potifar o coloca sobre tudo aquilo que tem. Ele se torna administrador da casa do Potifar. E o texto vai mencionar para a gente, o texto de Gênesis, que tudo aquilo que o José fazia, onde ele colocava a mão, tudo prosperava, por causa da bênção de Deus. Quando depois ele foi colocado na prisão, ele se tornou administrador da prisão. Mas ele decidiu que, apesar de ser agora não só um escravo, mas um escravo prisioneiro, que ele faria o melhor que ele podia como escravo e prisioneiro. Ele colocou seu coração no que ele estava fazendo. E a prisão virou um bom lugar. Tudo prosperava. Tudo que vinha à mão de José era abençoado. Por isso, quando o faraó precisa de alguém para poder administrar o país, como seu vizir, ele vai escolher o José. Porque o testemunho de todas as pessoas que tiveram a possibilidade de poder trabalhar junto com ele é o seguinte: aonde ele põe a mão, tudo dá certo. Por quê? Porque ele tem a bênção do Senhor. Um outro texto que vai aparecer aqui é Provérbios 21, verso 25. Esse texto é, na verdade, uma repreensão para a gente. O texto diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Aqueles que procuram fazer somente o mínimo dos mínimos dos mínimos. O que eu preciso fazer para poder sobreviver? Esse é, na verdade, o preguiçoso. E quando o indivíduo deixa de poder fazer o melhor que ele pode para poder transformar o ambiente no qual ele se encontra num ambiente abençoado por Deus, o texto vai dizer que ele morre desejando ter as coisas. Porque a gente só adquire aquilo que a gente tem a possibilidade de poder adquirir por causa da bênção do Senhor. É Deus quem nos abençoa. Tudo aquilo que a gente tem a possibilidade de poder ter que nos traz algum tipo de felicidade vem do Senhor. Mas tem pessoas que passam a vida toda dizendo: se eu tivesse, se eu pudesse, mas não fazem o seu melhor aonde Deus os colocou. E volto a dizer, a história de José é uma história que deve nos ensinar muita coisa. E José era só um escravo, mas foi o melhor escravo. Ele era só um prisioneiro, mas ele foi o melhor prisioneiro. Por isso, na hora em que foram procurar alguém para ser o melhor vizir, o escolheram. Quando você é fiel no pouco, o Senhor Deus te coloca sobre o muito. É um princípio da palavra de Deus. E o último texto que vai aparecer aqui, de Jeremias capítulo 1, verso 16, diz assim: pronunciarei contra os moradores dessa terra as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso aos deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Esse texto está falando, obviamente, da adoração de imagens, né? Mas há um princípio aqui por detrás também, e eu achei muito interessante a aplicação que o autor da lição acabou fazendo, no sentido de que quando você coloca também o seu trabalho como a grande prioridade da sua vida, uma coisa é você viver a vocação, outra bem diferente é você fazer com que o teu trabalho se torne o número 1 da sua vida, a coisa mais importante da sua vida. Daí Deus fica de lado, a família fica de lado, os amigos ficam de lado. Isso é fazer com que as obras da sua mão se tornem o seu Deus. E Deus está de alguma maneira chamando atenção para isso. Você percebe aqui dois contrastes. No texto anterior de Provérbios, você vai descobrir que Deus está dizendo o seguinte: você não pode ser preguiçoso. Você tem que trabalhar a vocação que Deus te deu. Mas por outro lado, você não pode simplesmente viver por causa da vocação. Tudo tem o seu lugar dentro da vida. E uma visão de equilíbrio é a coisa mais importante. Quantas não são as pessoas que trabalham uma vida inteira
E quando chegam lá no final da vida, olham para tudo aquilo que alcançaram e descobrem que perderam tempo, que não conseguiram usufruir de nada daquilo que acabaram fazendo. Por isso, o princípio fundamental, mesmo no quesito profissão, vocação, trabalho, deve ser: busque o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus deve ser a prioridade. Quando trazemos Deus para dentro do nosso trabalho, as coisas fazem sentido. Eu gostaria de orar para que Deus nos ajudasse a poder viver esses princípios na nossa vida. Junte-se a mim. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor quer que vivamos a nossa vocação. Não apenas para podermos conseguir o sustento do dia a dia, mas para podermos melhorar o mundo no qual estamos. Ajuda-nos a podermos entender e viver esses princípios, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?